Pedro Marcos Lopes nunca deixa de me surpreender pela negativa, e este homem, que há uns tempos atrás dizia que a imigração estava igual há 50 anos na maior parte dos sítios na Europa, hoje diz: estes números são reais e são bons, e vocês devem estar felizes por causa destes números. E portanto, eu decidi no dia de hoje trazer declarações de Pedro Marcos Lopes neste Eixo do Mal, em que ele diz que há comentadores de extrema-direita, não sei a quem é que ele se refere, provavelmente se calhar refere-se ao Miguel Morgado, que para ele deve ser de extrema-direita, seguramente, e populista e não sei mais o quê, mas diz que os comentadores de extrema-direita nunca saíram da escola, ou se calhar até se refere a mim, não sei. Enfim, não quero ter a sobranceria de achar que ele se refere a mim, provavelmente refere-se ao Miguel Morgado, mas diz que nunca saíram da escola porque não percebem nada disto, das questões migratórias e tal. Então o Dr. Pedro Marcos Lopes vai explicar como é que a imigração funciona, tendo em consideração que ele nem sequer acreditava que a imigração estava muito diferente há 2-3 meses atrás do que estava há 50 anos atrás, que só um alucinado é que diria uma coisa dessas. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Se há país que neste momento depende deste momento dos imigrantes, e que estes imigrantes, provavelmente neste momento já temos déficit para vários setores, a agricultura depende deles, dos imigrantes. São mais de metade que estão na agricultura. Toda a indústria da restauração, toda a indústria do turismo. Quer dizer, se eles não foram eles que seguraram a nossa economia, são eles que estão a aguentar a nossa segurança social, são eles que estão a pagar para o IRS. E há distinto descaramento de dizer, como eu ouvi, quer dizer, que, bem, isto é uma desgraça. Mas é uma desgraça o quê? Era desgraça se eles não tivessem vindo. 2 notas rápidas, estás a ver como eu consigo ser mais rápido do que pensavas, sobre a ideologiazinha. Falamos no fim. Sobre a ideologiazinha. Eu ouvi o ministro, quer dizer, que o ministro, eu acho muito grave o ministro dizer que se tudo continuasse assim, iam 300 mil imigrantes e entravam todos os anos. Isto é de uma ignorância. Um ministro é de tal maneira ignorante. Eu já lhe recomendei a ele várias vezes ler o livrinho do Ayn Haas sobre como realmente a imigração funciona. Os imigrantes vêm. Não é porque querem ir para o sol de Portugal. Portugal é porreiro. Até é um país rico. Não é. Os imigrantes vêm porque têm empregos. E porque, apesar de se pagar mal, paga-se melhor do que nos países onde eles vêm. Ora aqui está. Isto é importante, esta última frase é importante. Vamos então falar sobre este assunto. Em primeiro lugar, esta imigração, precisamente porque estão habituados a receber mal no seu país de origem, está a causar um fenómeno chamado dumping salarial, que eu não sei se está naquele livrinho que o Pedro Marcos Lopes deve ser o único livrinho que ele leu na vida, se calhar, digo eu, estou eu a conspirar, também tenho direito a isso, não sei se aquele livrinho diz, mas quando um empresário tem como escolher entre 3 pessoas a receber 500 euros e uma a receber 1500, eu tenho a certeza absoluta qual é que o empresário vai escolher. Vai escolher 3 pessoas. 3 pessoas por 1500 euros. Não tem que fazer descontos, não tem que fazer nada. E agora o Pedro Marcos Lopes diz, bom, mas uma boa parte deles estão inscritos na Segurança Social e, portanto, isso significa que estão a descontar. Não significa. Não significa, não senhora. Pedro Marcos Lopes, se não fosse um demagogozinho, saberia que a inscrição na Segurança Social não significa obrigatoriamente desconto para a Segurança Social. Este é o ponto. Isto é importante dizer. Até porque, segundo sabemos, eu vi há uns tempos uns dados, eu acho que era 1.200.000 pessoas, deste 1.600.000, que estão em idade adulta. Mas corrijam-me se eu estiverem em idade ativa, não em idade adulta. Que pode ser idade adulta, podem ser idosos também, estar a caminho da reforma, estar ali até aos 65, que é o limiar. A reforma agora é até aos 66, quase 67, portanto, é ali o limiar. E o que o Pedro Marcos Lopes não vos conta é que no ano passado, em 2025, e nós sabemos que em 2025, até ao final de 2025, já estavam cá este número de imigrantes, porque este número já não é atualizado. Estas pessoas foram buscar este número, mas ele já era falado o ano passado e, portanto, remonta a dezembro de 2025, portanto, provavelmente já temos cá mais pessoas. E o que o Pedro Marcos Lopes não vos diz é que a SIC Notícias, há uns dias atrás, fez um fact-check com o André Ventura, em que dizia que em 2025 tínhamos tido em torno de 800.000 estrangeiros a contribuir para a Segurança Social, com contribuições ativas, salvo erro. 800.000 pessoas. Se levarmos em consideração que há 1.200.000 em idade ativa, se este número for real, confirmem-no, porque é importante confirmarem. Posso estar a dizer o número errado, eu não tenho o número de cor na cabeça, mas acho que eram 1.200.000. O que é que fazem as outras 300 e tal mil pessoas?
E, portanto, o fenómeno de dumping salarial está a impulsionar a substituição populacional, porque enquanto que um português não está disponível, e não está disponível não é por má vontade, não é porque, enfim, é porque tem peneiras, tem medo de partir as unhas, não é nada disso. É que enquanto um imigrante vive com 10 primos no Martim Muniz num T1 e paga 100 euros de renda, um português não se pode, eu não vou dizer dar ao luxo porque isso não é um luxo, mas eu vou dizer, não se pode sujeitar a receber menos do que o salário mínimo para trabalhar. Essa é que é a questão. O fenómeno de dumping salarial está a ser trazido pela imigração em massa, porque exatamente como o demagogozinho diz, a imigração e muitos dos imigrantes que vêm para cá não podem receber, ou melhor, estão disponíveis para receber abaixo do salário mínimo, porque mesmo abaixo do salário mínimo é melhor do que no país de origem. E o Pedro Marcos Lopes sustentou imenso durante vários anos o discurso de que os portugueses não querem trabalhar, porque aparentemente agora os portugueses são uma espécie de burgueses, uns burgueses que têm horror à apanha da fruta, que têm horror à restauração, que não querem trabalhar. Basta ver o que é que os portugueses estão a fazer nos países nórdicos. Quem é que tem restaurantes no Luxemburgo, como mencionaram aqui o Luxemburgo? Os restaurantes portugueses no Luxemburgo são conhecidíssimos. Qual é a nacionalidade das pessoas que trabalham nesses restaurantes? Ou não me digam que a restauração em Portugal é muito dura, no Luxemburgo é softzinha. Portanto, no Luxemburgo é soft, em Portugal é dura. Ganhem juízo, por amor de Deus. Os portugueses sempre quiseram e sempre estiveram disponíveis para trabalhar. Mas estas pessoas estão a empurrar os portugueses para fora de Portugal, não por causa do posto de trabalho em si, apesar de que de certa forma também, mas não por causa do posto de trabalho em si, mas por causa do dumping salarial. Porque evidentemente que um patrão que pode pagar menos a um empregado, escolhe pagar menos a um empregado. Se tiver escolha, e tem. No setor da fruta, então, isto é um bar aberto, como se costuma dizer. Vamos ouvir a segunda parte, e nos últimos 10 segundos vocês vão ouvir o Pedro Marcos Lopes, há um ano atrás, se calhar nem tanto, a dizer: a imigração não há crise nenhuma, isto é um disparate, está igual há 50 anos. Vamos ouvir. Porque se eles não viessem, porque se ele não aqui não tivesse emprego, eles não vinham. Porque as pessoas preferem estar nas suas terras. Isso é que o saldo migratório está a baixar, porque a economia está a desacelerar. Menos grave é, enfim, comentadores de extrema-direita, com agenda, obviamente, populista, que perfeitamente nunca saíram da escola e desconhecem perfeitamente a realidade das empresas, das pessoas que são precisas para trabalhar, do que nós temos que andar para arranjar. Não conhecem, quer dizer, nunca saíram da escola. Diziam, eu ouvi dizer isto. Bom, isto por este andar, daqui a bocado, 1/3 da população era imigrante. E daqui a 30 ou 40 era metade. Quer dizer, isto que é... Como as que isto já passa. Quer dizer que éramos a Luxemburgo. Já passa a ignorância. Isto já passa a ignorância. Isto é simplesmente o desespero. Porque aqui, há umas semanas, o Expresso dizia que as pessoas não estavam preocupadas com a imigração. Mas isto é central para o discurso de extrema-direita. A imigração ser um papão. Diz uma mentira muito repetida por muita gente, que estamos com um problema gravíssimo na imigração e que a Europa tem um problema gravíssimo na imigração, que é completamente mentira. A imigração está igual nos últimos 50 anos em todo o lado. E portanto é isto, a imigração está igual nos últimos 50 anos em todo o lado. Portanto, este demagogozinho que diz que a malta que discorda dele não saiu da escola, aparentemente também só diz disparates. Portanto, agora que temos população estrangeira recorde em Portugal, ele há uns meses atrás dizia: não, isso é um disparate, eu conheço a realidade e portanto, como eu conheço a realidade, saibam que a imigração está igual, isso não mudou nada. Se vocês se sentem estrangeiros na vossa própria casa, é por causa da vossa cabecinha. Vocês têm estigmas, são xenófobos, racistas. Na verdade, só têm razão. Mas vamos aqui falar de mais um ou dois temas antes de eu terminar o vídeo. Em primeiro lugar, eu gostava de perceber como é que a Polónia tem sobrevivido e se está a tornar a próxima grande potência europeia sem imigração em massa. Como é que têm feito? Deve ter sido algum truque de magia, não sei, algum ritual, uma forma de voodoo, pegaram num quadro daqueles tabuleiros do Ouija, não sei, alguma coisa do género, alguma coisa seguramente transcendente que nós todos desconhecemos. Ao contrário, mais uma vez, do que diz o demagogo Pedro Marcos Lopes, tem que se perceber que a população ser estrangeira não se mede única e exclusivamente através da entrada de imigrantes. Tem que se adicionar mais 2-3 fatores para se perceber a realidade de estrangeiros em Portugal. O primeiro fator é a entrada de imigrantes, que o Pedro Marcos Lopes argumentará: bom, mas a entrada não será ad eternum, porque os postos de trabalho não continuarão a surgir ad eternum.
Este é o primeiro ponto. Ok, vamos conceder isso só pela questão do argumento. Temos uma população bastante envelhecida, o que significa que nos próximos anos uma parte da população vai falecer. É a lei da vida e, portanto, diminuição da população. Temos, pelo menos em 2024, não sei como é que foi em 2025, mas tenho curiosidade em ver também, tinham saído 50, 60 mil jovens, que para o caso do Pedro Marcos Lopes não saber, são jovens que revertem a crise demográfica, não são os idosos. Os idosos já tiveram os filhos que tinham que ter e, portanto, já acabou, já fecharam a loja, como se costuma dizer. São jovens que têm que ter filhos. Se os jovens não têm filhos em Portugal, mais um fator para a diminuição dos portugueses e aumento pelo menos proporcional dos estrangeiros. E depois há outra questão. Os estrangeiros estão a ter filhos em zonas do país, como é o sul do país e a área metropolitana de Lisboa, que se está a tornar proporcionalmente cada vez mais significativa. Ou seja, os estrangeiros estão a aumentar, e o Pedro Marcos Lopes pode dizer mais devagar, mais depressa, faça o argumento que quiser honestamente, não me interessa, mas se somarmos todas estas variáveis, os portugueses serão cada vez menos e proporcionalmente os estrangeiros serão cada vez mais. E isso é o que Pedro Marcos Lopes não está disponível para conceder, porque ele diz, bom, mas eles vêm por cá postos de trabalho e eu estou a conceder que estão todos a trabalhar, coisa que não vou conceder de maneira nenhuma porque não é realidade. Mas partindo do pressuposto que estão, ele diz, não vão surgir sempre postos de trabalho. Ok, vamos conceder. Então, falta saber a que ritmo é que estão a crescer os portugueses e proporcionalmente qual é a comparação entre os estrangeiros e os portugueses no território nacional. E nós sabemos que os portugueses estão a ser empurrados para fora por fenómenos de dumping salarial, pressão no mercado da habitação, que é trazida também por causa dos estrangeiros, pressão e colapso dos serviços públicos e cargas fiscais absolutamente pornográficas, insustentáveis para qualquer pessoa que queira fazer vida em Portugal. E quando juntam tudo isto, percebem que os portugueses são empurrados para fora, os estrangeiros vêm a um ritmo maior ou mais pequeno e depois têm cá os filhos e os portugueses tornam-se proporcionalmente menos e quando dermos por ela já somos estrangeiros na nossa própria casa. E eu lembro-me e termino com isto que foi o Miguel Morgado que fez a comparação de daqui a X anos os portugueses serão minoria. Deixe-me que lhe diga, Pedro Marcos Lopes, o Miguel Morgado estava apenas a levar em consideração a entrada dos imigrantes. Só a entrada dos imigrantes. Apenas. Porque se ele levar em consideração fatores como a saída dos jovens, que são quem pode reverter a crise demográfica, o dumping salarial que empurra portugueses de todas as idades para fora de Portugal, uma população envelhecida que vai falecer nos próximos 10, 15 anos e que vai significar que os portugueses serão novamente menos em Portugal. E uma baixa taxa de natalidade, porque quem pode ter filhos não vai estar em Portugal. Se juntarmos todos estes fatores, não são 26 nem 27 anos, é muito menos. E, portanto, para todos os que andaram a ouvir este demagogozinho e têm que dizer estas coisas desta forma, saibam que Pedro Marcos Lopes há 2, 3 meses, não foi assim há tanto tempo, dizia que para ele, que é um conhecedor do mundo e que fez tudo na vida, aparentemente, o único feito de vida que nós lhe conhecemos é ser comentador televisivo, era um homem que dizia que a imigração na Europa estava igual há 50 anos atrás. E não sei a quem é que ele se refere quando diz que nunca saíram da escola, que não conhecem a realidade. Eu falo por mim. Não sei a quem é que ele se refere. Seguramente que não era o Miguel Morgado, que é professor universitário e se calhar tem mais grau académico do que o Pedro Marcos Lopes. Mas se estava a falar de mim ou de outro comentador qualquer, eu talvez até conheça a realidade melhor do que ele. Eu trabalhei quase 4 anos num supermercado. Trabalhei perto de meio ano numa loja de roupa. Trabalhei num call center. Fui 2 anos Uber de transporte de passageiros. Inclusive, alguns dos meus seguidores encontraram-me nessas viagens a Lisboa que eu fazia e trabalhei durante quase 2 anos. 1 ano e muitos meses. E, portanto, eu estou minimamente a par do que é estar no mercado de trabalho, do que é a contratação e do que é o mercado de trabalho português. E, portanto, o Pedro Marcos Lopes, que se auto-intitula como conhecedor da pátria, quase o homem do povo, o único homem do povo em Portugal, não passa de um demagogo que não faz puto de ideia do que diz. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.